Olá pessoal, essa aula está sendo gravada poucas horas depois de ter acontecido aqui uma importante partida de paddle e depois de trocar a camiseta, né? Coloquei esta antes que o que está escrito nela possa te distrair. Fica a mensagem: All men are created equal, but only the best are born in February. Ok? Conforme você pode ver, meu mês de nascimento é fevereiro. Isso eu li apenas para que essa inscrição não o distraia, já que dificilmente você conseguiria ler espontaneamente tudo que está aqui. Brincadeiras à parte, nós vamos ter hoje uma aula muito importante, como tem sido anunciado desde os instantes, desde os momentos em que esses assuntos foram apresentados ao longo do ano. Dinâmica impulsiva, teorema do impulso, teorema da conservação da quantidade de movimento, geralmente acompanhado por conservação de energia mecânica. Eventualmente, equações do MHS podem ser úteis também. Tá? Isso cai demais. Então foram reunidos novamente 20 testes, a maioria inéditos, um ou outro fiz questão de repetir porque são estratégicos, tá? Mas a maioria são inéditos. Também não acredito que nessa época do ano vale a pena você ficar olhando o professor resolvendo problemas, né, e concordando, compreendendo, porque eu tenho absoluta convicção que a base, os conceitos, as leis da física para que você consiga resolver o problema, você já as conhece. O que pega é a contextualização, a abordagem, como o problema é feito no vestibular do ITA, de modo que você possa encaixar aquele cenário do enunciado em alguma das leis da física. Isso somente com exercício e a palavra-chave, que é a mensagem então que eu quero passar hoje para vocês, é criatividade. Né? Principalmente se for questão discursiva. Às vezes você lê, tem a impressão de que aquela questão não tem nada a ver com algo que você tem estudado. Parece uma coisa totalmente nova, mas de repente você percebe aqui e ali indícios de que alguma lei importante da física possa ser empregada, e aí deite e role. Tá? Pelas conversas que tive com vocês durante o ano, eu tenho plena convicção que vocês têm muita condição nesse sentido. É o protagonismo do estudante que se pede. Tá? Os pedagogos atuais, escritores respeitados, vou evitar citar nomes porque a aula aqui não é de educação, insistem para que o aluno seja protagonista, autor da sua história e não coadjuvante do processo, apenas coadjuvante do processo ensino-aprendizagem. Eu vejo com certa ressalva, ninguém nasceu sabendo. A iniciativa não é uma qualidade inata a princípio, ou mesmo que seja, ela tem de ser despertada, ela tem de ser trabalhada. Então, no início, eu entendo que é importante que ele seja mostrado o caminho a seguir. Mas que o objetivo seja esse protagonismo, é o que na própria Base Nacional Comum Curricular, que rege o nosso ensino médio, se pede. E na prova do ITA não é diferente. Você vai precisar criatividade, mostrar que você tem autonomia, e isso depende de confiança. E essa confiança a gente adquire exatamente do modo como estamos fazendo agora. É também movido por isso que dos 20 exercícios eu só resolverei 5 com vocês aqui. E não com a intenção de ensinar coisa nova. Tá? Simplesmente para fazer com que esses assuntos lá de alguns meses atrás, né, embora quase sempre trabalhados nos capítulos subsequentes, venham à sua memória. Ok? Os outros 15 ficarão para vocês, mas muitos deles, quase todos na verdade, você vai ter a orientação, ó, a regra que se aplica é esta. E isso só vai reforçar esse nosso discurso. Dinâmica impulsiva, conservação de quantidade de movimento, conservação de energia mecânica, é o que vai se pedir na maioria desses exercícios. Isso posto, vamos lá então. Estamos dando início à nossa revisão de número 6. O assunto é apenas a dinâmica impulsiva. Nas aulas seguintes nós vamos também ter assuntos separados, eu estou até aqui observando na programação, vamos ter na sequência, nessas aulas de segunda-feira,
Vão nos restar ainda mais duas além desta. Você terá estática e depois física moderna. E além disso, continuamos também com as aulas de quinta com aprofundamento. Então a questão número 1, a 2, a 3, a 4, a 5 estão ficando para vocês. Em todas elas está se sugerindo conservação de quantidade de movimento e, em alguns casos, conservação de energia mecânica. Tá? Num deles, teorema da energia cinética, trabalho igual à variação da energia cinética. E no exercício 4, conservação de quantidade de movimento duas vezes, porque há uma alteração de massa, dependendo aí da maneira como o tiro é disparado. Trata-se de uma arma. Tá? Veja a importância desses assuntos. Não vou cogitar de resolvê-los agora, porque eu tenho certeza que você terá condições de fazê-lo sozinho a partir do que já estudou. Estamos, então, escolhendo como primeiro exercício a ser trabalhado em conjunto uma questão do ITA de 1996 sobre teorema do impulso, que se deduz, né, I igual a delta Q. Lembram? Nós chegamos a fazer a dedução em sala, isso vem da segunda lei de Newton. E aplica-se também aos escoamentos, onde no ITA também costuma cair. Lembra daquele problema da roda d'água? A água colidiu com uma roda que passou a girar. Tá? Daqui a pouco, novamente, a água sairá de uma mangueira. Tá? E você lidará da forma como você está acostumado a fazer. Mas vamos ver. Um avião a jato se encontra na cabeceira da pista com a turbina ligada e com os freios acionados que o impedem de se movimentar. A turbina já está ligada, mas freio de mão acionado. Tá? Freios acionados impedem que o avião entre em movimento. Vai-se aumentar a potência antes de liberar o freio para que o avião inicie, provavelmente na sequência, o processo de decolagem. Mas, por enquanto, o avião está parado. Está claro que os freios estão acionados. Quando o piloto aciona a potência máxima, o ar é expelido à razão de 100 kg por segundo. Essa grandeza, que se mede em quilos por segundo, frequentemente envolvida nos problemas sobre escoamento de fluidos, e os gases resultantes da combustão também são fluidos, né? Tem o nome de vazão mássica. Massa sobre tempo, e o seu símbolo, um dia nós convencionamos, é M ponto. Quando o piloto aciona, então, a potência máxima, a vazão mássica do ar ou dos gases resultantes da combustão é essa. Há uma velocidade de 600 metros por segundo em relação ao avião. Então, lei da ação e da reação já é o suficiente, né, para se esperar que o movimento comece. O avião empurra o ar para trás com grande velocidade, com grande vazão. O ar, portanto, recebe uma grande força e reage com uma força contrária. O avião só não entrou em movimento ainda porque os freios estão acionados, mas a força, então, existe. Nessas condições, a força transmitida pelo ar ao avião é nula, pois um corpo não pode aplicar força sobre si mesmo. Absurdo, né? Ridículo. Não é um corpo aplicando força sobre si mesmo, são dois corpos. É o ar que está saindo e a carcaça do avião. Como é que a lei da ação e da reação não vai se aplicar aqui? Né? Então, a letra A, fora de cogitações. E seria uma ofensa à terceira lei de Newton. Concorda? Letra B. As rodas do avião devem suportar uma força horizontal de 600 kN, 60 kN. Para verificarmos, relacionaremos os dados da questão. Então, M ponto vale 100 kg por segundo, VO igual a zero, o avião está inicialmente parado. O ar também, aqui eu estou me referindo ao ar, e ele sairá com velocidade de 600 metros por segundo. Para o ar, então, nós vamos aplicar I igual a delta Q. Impulso igual a variação de quantidade de movimento. Isso vale para uma partícula, vale também para sistemas de corpos materiais. No caso, o sistema formado pelas partículas que compõem esses gases. Impulso é força vezes tempo, supondo a força constante. Delta Q vale QF menos QI. Então, F vezes T igual quantidade de movimento final, mv, massa vezes velocidade, definição de quantidade de movimento, menos QI vale zero, porque a velocidade inicial era zero. Antes da combustão, o ar estava, e também os gases produzidos pela combustão estavam parados na câmara de combustão.
Passando o tempo dividindo, você vai ter F igual a massa sobre tempo, repare pela própria unidade, massa sobre tempo vem a ser m ponto, né? A tal da vazão mássica vezes V. Então você multiplica 600, que é a vazão mássica, multiplica 100, que é a vazão mássica, por 600, que é a velocidade. Aqui a ordem dos fatores naturalmente não altera o produto. Resultado disso, 60 mil newtons, ou 60 kilonewtons. Portanto, falsa é a letra A força não é zero, é 60 kilonewtons. A correta é a letra B. Tá? Verificando a letra C, apesar de haver uma força tão grande, é o atrito que impede o movimento. Então, na letra C fala que se a massa do avião fosse de 7.000 quilos, 7 toneladas, o coeficiente de atrito mínimo entre as rodas e o piso deveria ser 0,2. Essa força que acabamos de calcular é a força que o ar recebe. Pela lei da ação e da reação, tem a mesma intensidade que a força que o avião recebe. E o avião não entra em movimento, quer dizer, a força resultante sobre ele é zero. Mesmo sem o desenho, conseguimos imaginar, né? Porque o atrito em sentido contrário a essa força impede o movimento. Então, em Φ igual a μn, você troca o Φ por 60 mil. Mi, você quer saber, normal é igual a peso mg. A massa seria 7.000 quilos vezes g, que aqui se toma como 10, 70 mil quilos. Então, mi vai ser igual a 6/7 se você cortar os zeros. Portanto, a letra C é falsa. 6/7 não vai dar 0,2. A D e a E, né, evidentemente erradas, não é possível o cálculo, claro que é, e nenhuma das afirmações é verdadeira, também não vamos cogitar, porque a resposta da letra B atendeu. Ok? Então essa questão é do ITA. Confesso, o teorema da conservação da quantidade de movimento vem do teorema do impulso. Eu espero que vocês lembrem da dedução, não porque possa cair dedução na prova, mas para conectar as ideias. Essa demonstração está feita no material, eu costumo fazer em sala, inclusive. Tá? Quando não faço, ela está bem detalhada lá no PDF, na apostila. I igual a ΔQ é um assunto que cai no ITA. Além de QI igual a QF, que é a sua consequência para sistemas isolados e com a qual nós já vamos trabalhar a lei da conservação da quantidade de movimento. Ok? Mas cai pouco, cai relativamente pouco. Mas é uma ferramenta aí que fica na sua mão. I igual a ΔQ. Em geral, esses problemas também poderiam ser resolvidos por F igual a MA, aplicando V igual a VO mais AT. Tá? Mas nem sempre o movimento vai ser uniformemente variado, tá? Nem sempre você poderá associar aos contextos, simplificá-lo de tal forma a poder recair num simples MRUV. Então, o teorema do impulso é uma ferramenta que você deve lembrar a todo momento que ela lhe está disponível. Ok? Vamos em frente então. Esta foi a questão de número 5. Questão de número 6. Veja, trata-se de uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, como também a questão número 7. Tá? Mas as duas são muito parecidas. Questões da SBF já muitas vezes foram parecidas no ITA, não é bem o caso dessa questão. Eu não tenho lembrança de uma questão rigorosamente nesses termos, tá? Mas já aconteceu. Então vamos treinar, vamos ver agora como se faz a questão 6, que ela sirva de modelo para a questão 7 depois. A questão 7 fala de água, se não me engano, saindo de uma torneira e que posteriormente é desviada. Muda a direção da trajetória, sem alterar o módulo da velocidade, que aqui no problema 6 se altera. Mas a maneira de resolver é a mesma. Veja lá. Uma partícula de massa meio quilo, velocidade inicial horizontal de 6 metros por segundo. Ao receber o impulso de uma força F de módulo constante, nada fala sobre a direção dessa força, modifica sua velocidade para 8 metros por segundo em direção perpendicular à inicial, no intervalo de tempo de 1/10 de segundo. Veja, eu aqui fiz um esboço da figura. Provavelmente esse movimento é circular, mas não é uniforme, pois a velocidade de 6 vai para 8. E, como é o caso da força centrípeta, caso tivéssemos um MCU, a direção dessa força é variável. Mas essa força não é exclusivamente centrípeta, porque não é só o módulo, não é só a direção da velocidade que vai mudar.
também o módulo da velocidade muda, então essa força tem também uma componente tangencial. Veja que problema complexo. A situação aparentemente não é simples. Tá? Mas o teorema do impulso, como eu disse há pouco, vai permitir que a solução desse problema seja aparentemente muito tranquila. Então, dado aí a massa, a velocidade inicial, a velocidade final e a direção da velocidade tendo variado em 90 graus, porque a velocidade final é perpendicular à inicial, poderia ser uma partícula em MCU dando um quarto de volta, então poderia ser. Com isso, o teste quer saber qual é a intensidade do impulso da força F e quanto vale a força F. Então, sem maiores mistérios, vamos nos lembrar de que quantidade de movimento se define como massa vezes velocidade, grandeza vetorial, massa escalar, eu não coloquei a tracinha aqui em cima por questão de comodidade, mas velocidade, você sabe, é vetor, quantidade de movimento também é. E o impulso é igual à variação da quantidade de movimento também vetorialmente, aqui como há modificação de direção de velocidade, o caráter vetorial da quantidade de movimento e do impulso se tornam especialmente importantes. Então, para calcular o impulso, lembre-se de I igual a ΔQ. O ΔQ você não pode calcular o Q inicial fazendo MV, como eu fiz aqui, né? Massa 0,5, velocidade 6, 0,5 vezes 6 dá 3 kg/m por segundo. E a quantidade de movimento final, M vezes V novamente, M vezes V, 0,5 vezes 8 dá 4, para daí dizer que o ΔQ vale o quê? 4 menos 3, portanto 1. Não é assim que se faz, porque você não está subtraindo números, você está subtraindo vetores. Então, aplique a regra para somar vetores, somar sim QF com o oposto de QI, não é? A quantidade de movimento final nesse desenho seria para baixo, a quantidade de movimento tem sempre o mesmo sentido da velocidade, a velocidade aqui seria para baixo, então o Q final também é. Ele vai ser somado com menos QI, QI é para a direita, mesmo sentido da velocidade inicial, menos QI é para a esquerda. Ligando o rabinho do primeiro vetor com o focinho do segundo, fechando o polígono, você tem o ΔQ, que é igual aí, né? Já que I é igual a ΔQ, portanto isso representa a resposta para a pergunta do item A. O impulso ou a variação da quantidade de movimento, como você prefira, são iguais, é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são 4 e 3. Pitágoras é que me autoriza a escrever raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz de 25, 5 newton vezes segundo, né? Força vezes tempo, ou quilograma vezes metro por segundo, também poderia ser esta a unidade no SI do impulso. E a intensidade da força F, quanto vale a força? Você calcula pela definição do impulso, I igual a F ΔT. O I vale 5, você acabou de obter o F você quer, e o ΔT vale 0,1. 5 dividido por 0,1, 50 newtons. Deve ter agido uma força de 50 newtons numa direção variável, não é, com certeza, centrípeta. Porque se fosse centrípeta, não teria componente tangencial, e aí o módulo da velocidade não variaria. Esta força tem uma componente na direção da velocidade, em cada instante tem também uma direção perpendicular à velocidade, e o que você acabou de calcular, com certeza, é a força resultante. É o impulso da força resultante que é igual à variação da quantidade de movimento. Aqui você tinha uma partícula só. Frequentemente a gente aplica o teorema do impulso ou o teorema da conservação da quantidade de movimento, que é sua consequência, para sistemas de corpos materiais. Nesse caso, esse I igual a ΔQ, em vez de falar o impulso da força resultante que age sobre uma partícula igual à variação da quantidade de movimento da partícula, você fala que o impulso da resultante das forças externas que agem sobre o sistema é igual à variação da quantidade de movimento do sistema. Esse teorema vale também para sistemas materiais. E só se preocupe com as forças externas, né? Isso foi explicado lá na teoria daquela aula, porque as forças internas, sejam elas de contato por haver colisão, sejam elas de atração gravitacional ou atração ou repulsão elétrica, as forças internas têm a reação dentro do próprio sistema e por isso tem soma vetorial sempre nula. Quando você aplicar esse teorema, então, para sistemas materiais, você lida com o impulso da resultante das forças externas. E se a resultante das forças externas for zero, o impulso recebido pelo sistema será zero.
E daí, como o impulso é QF menos QI, vem QI igual a QF, que é o que você mais faz nos problemas sobre dinâmica impulsiva. E que vai rolar, é claro, nos exercícios seguintes. Ok? Então eu peço a gentileza não deixar de fazer o exercício 7. Este pode ser que não seja inédito, tá? Tem uma vaga lembrança de já ter trazido esse problema para uma das aulas de quinta-feira, provavelmente. Mas tomando o 6 como modelo, caso você não esteja lembrado, você saberá fazer sozinho, mesmo sem precisar recorrer ao material, ao volume anterior em que este problema tenha sido resolvido. Questão número 8, novamente, Olimpíada Brasileira de Física, cuja segunda fase este ano será no dia 28/11, né? Já falei para vocês, 2 de vocês estão envolvidos, passaram com certeza para a segunda fase. 28/11, das 14 às 18, será online. Aliás, eu aproveito para dizer que o e-mail de vocês, se não me engano foi Pedro Almeida, né? E Estevam Sanches, teve mais gente do positivo, mas que eu não encontrei, cujo nome não me foi passado a partir da relação dos candidatos ao ITA, mas que são pessoas do terceirão, tá? Que também participarão. Eu lancei as notas de vocês, garanto que vocês dois que eu mencionei já estão automaticamente inscritos, né? Na segunda fase, gabaritaram, né? A primeira fase, e tomei a liberdade, vocês me informaram, né, o e-mail de vocês. Provavelmente a própria SBF agora vai entrar em contato com vocês. Mas eu estarei acompanhando o processo por aqui. Qualquer dúvida, sou responsável, podem me procurar. Ok? Questão número 8 também é da Olimpíada. Essa questão caiu igual, claro, com outros números, várias vezes no ITA, inclusive em época recente. Ela é uma questão de movimento parabólico. Uma bomba em trajetória parabólica explode no ponto mais alto. Tá? Certamente o professor Marcel discutiu problemas de movimento parabólico e inclusive algum similar a este de época recente. Então não é só para a OBF que isso interessa, não. Uma bomba, imagine algo assim, deve ser, se não me falha a memória. É lançada obliquamente e descreve uma trajetória parabólica. Quando chega na altura máxima, a velocidade é igual à componente horizontal da velocidade, que é constante, e ela explode. Um dos fragmentos, em 2 fragmentos, divide-se em 2 fragmentos. Um deles para e cai verticalmente e o outro vai embora. Calcular o novo alcance, alguma coisa assim. A dica é, além, claro, de aplicar tudo que você aprendeu na cinemática do movimento parabólico, a dica é aplicar Q antes igual Q após, lei da conservação da quantidade no ponto de altura máxima. Mas isso você só faz se o sistema é isolado. Aqui eu faço uma provocação. O peso não está agindo nesse momento? O peso é uma força externa. Ele é exercido pela Terra. O sistema que você está estudando é a bomba, os fragmentos em que ela se divide. Sim, o peso é uma força externa. O sistema não é isolado, mas é uma força vertical. Então, na horizontal, você pode aplicar a conservação da quantidade de movimento. E eu te digo, eu, aliás, coloquei essa dica aí de propósito, porque não está no material agora, mas já esteve, já caiu. Uma questão similar a esta, em que a bomba que explodia, ela estava em movimento vertical. E aí o peso é uma força externa que age na direção em que você vai e pode aplicar QI igual que F. Será que isso é lícito? Às vezes eu faço isso e sou interrompido, professor. O sistema não é isolado, você não pode aplicar QI igual que F, tem uma força externa que é o peso. A rigor, sim. Porém, para que o peso possa produzir algum efeito, algum tempo deve se passar, né? As forças que se desenvolvem durante uma explosão têm intensidade muito maior do que o peso. Então, os efeitos dessas forças chamadas impulsivas são muito mais significativas do que o do peso, num intervalo de tempo tão pequeno. Forças impulsivas são aquelas de grande intensidade que agem durante pouco tempo, como é o caso das forças que surgem quando uma bomba explode. Então, para o primeiro momento, você ainda pode aplicar QI igual que F, mesmo que exista uma força externa, como o peso, caso você saiba que ela tem intensidade significativamente menor do que as outras.
Entenderam? É uma boa notícia. Tem gente que aplica Q igual que F e me pergunta, professor, mas tá certo isso? Posso aplicar? Eu desconfiei que a saída fosse essa, mas posso? Pode, por causa disso. Ok? Mesmo que fosse na vertical, o movimento subsequente das partículas, imediatamente após a explosão, quer dizer que a explosão não tivesse ocorrido na altura máxima, que tivesse alguma componente vertical de velocidade, eu não me constrangeria em aplicar o teorema da conservação da quantidade de movimento para calcular, provavelmente, velocidades imediatamente após a explosão. Tá? O que eu acabei de dizer, eu sei que vocês me acompanharam e me coloco à disposição para conversarmos a respeito, caso não tenha ficado claro. Ok? Mas o problema em si eu prefiro deixar para vocês. Eu acredito que não precise fazer, melhor você fazer, porque você tem condições. Se tiver qualquer dúvida, claro, como sempre, né? Me acione. Então, o que acabamos de falar serve para o problema número 8. Vamos em frente. Questão 9, ITA 2010, questão discursiva. Uma massa M1 com velocidade inicial VO colide com um sistema massa-mola M2. Então, M2 é a massa do outro bloco e da mola, geralmente a mola tem massa que não se considera relevante. E constante elástica K, inicialmente em repouso, sobre uma superfície sem atrito conforme a figura. Determine o máximo comprimento de compressão da mola, considerando desprezível a sua massa. Essa é uma situação curiosa de choque inelástico, não é? Essa bola com velocidade VO vai bater contra a mola, que está presa ao outro corpo e que está inicialmente parada. Não há atrito, não é? A superfície é sem atrito. Então é claro que a mola vai sendo comprimida e depois de algum tempo ela atinge a sua máxima compressão, as duas massas então seguirão juntas com a mola comprimida, com a mesma velocidade final. Aqui nós daremos o nome de V nessa dedução. Ok? Então é um choque que poderia ser chamado de inelástico a princípio por ter essa característica de os corpos grudarem. Só que a deformação produzida não é permanente. Não há dissipação de energia. A energia cinética, parcialmente perdida, entre aspas, se transformará em energia potencial elástica. Então é uma situação em que, por ser o sistema isolado, você aplica QI igual QF, e por haver transformação de energia cinética em potencial elástica na ausência de atrito, portanto não havendo dissipação, você poderá aplicar conservação de energia mecânica. E é essa a grande mensagem. Isso cai, inclusive em problemas de física moderna. Conservação de quantidade de movimento e conservação de energia mecânica. Vamos lá então, QI igual QF. Aqui o teorema se aplica para o sistema, para o conjunto. No início, apenas a massa M1 tinha quantidade de movimento M1 vezes VO. A massa M2 estava em repouso, por isso mais zero. Os corpos se movem juntos, a massa será no final M1 mais M2 e a velocidade adquirida será V. Isolando, você terá V igual a M1VO sobre M1 mais M2. Ok? Assim você calcula a velocidade assumida pelo conjunto após o impacto, quando a mola já atinge a sua máxima compressão. Aí então é que eu posso afirmar que os dois corpos têm a mesma velocidade. Tá? Agora a pergunta do problema é: qual é o máximo comprimento de compressão? Isso quer dizer qual é a máxima deformação, encurtamento que esta mola sofre. Conservação da energia mecânica. No início você tem a energia cinética da bola, M1VO ao quadrado sobre 2. Após o impacto você terá a energia cinética do conjunto, a massa agora é M1 mais M2 vezes V ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial elástica que vai ficar acumulada na mola, Kx2 sobre 2. O resto é algebrismo. Só para conferir, elimine o 2, multiplique os dois membros por 2, fica-se com M1VO ao quadrado igual a M1 mais M2 vezes V ao quadrado, 2 já cancelou, mais Kx2, o 2 simplificou. Em seguida, no lugar de V, nós vamos colocar o que obtivemos pela conservação da quantidade de movimento. Repita M1VO ao quadrado, igual M1 mais M2 vezes V ao quadrado, elevando aquela expressão ao quadrado fica, repare, M1 ao quadrado, V ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado,
aqui embaixo, ao quadrado, e ainda mais kx2. Esse M1 mais M2 com o quadrado de baixo vai simplificar. Ficando então M1VO ao quadrado, aqui você cancelou M1 mais M2 com o quadrado, fica com M1 ao quadrado, VO ao quadrado sobre M1 mais M2 mais kx2. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Não, queremos isolar o x, né? Kx2, isolando de um lado, do outro lado M1 VO ao quadrado, que já estava, fica, menos M1 ao quadrado, VO ao quadrado sobre M1 mais M2, esse termo vai para o outro lado com sinal trocado. Denominador comum M1 mais M2 mais M2 multiplicado por M1 VO ao quadrado, fica M1 ao quadrado VO ao quadrado, mais M2 vezes M1 VO ao quadrado, menos M1 ao quadrado VO ao quadrado. M1 VO ao quadrado cancela, ficamos com kx2 igual a M1 M2 VO ao quadrado sobre M1 mais M2. Tirando a raiz, acompanhe x igual a VO raiz quadrada de M1 M2 sobre K, o K que passa dividindo M1 mais M2. Acreditem, ITA 2010, questão discursiva. Tá? Tem gente que consegue errar porque não treinou o suficiente com as contas, né? Mas este algebrismo, essa história de tirar mínimo, lidar com frações, com denominadores e tal, e até em desenvolvimentos mais longos, é tradição no ITA. Precisamos treinar e estar psicologicamente preparados para isto. Esta, então, caiu no ITA em 2010. Aí, questão número 10, questão número 11, questão número 12, confesso que não lembro de detalhes, mas elas giram em torno do mesmo conteúdo. Veja, estou dizendo aqui o que você tem de considerar para resolver essas questões. Sempre conservação de quantidade de movimento junto, em geral, com conservação de energia mecânica. Não deixe de conferir. Tá? Da mesma forma, questão número 13. Na questão número 13, também muito curiosa, é sobre choque elástico, se não me falha a memória. Na colisão das bolas de bilhar, embora aparentemente tão duras, enquanto a velocidade das bolas varia, né? Ambas as velocidades variam, imagine o caso particular das bolas de bilhar, enquanto as velocidades variarem, a deformação vai aumentando, até se tornar máxima. Então, uma parte da energia cinética se transforma em energia potencial elástica também. Claro que é uma deformação que desaparece, porque forças de ação e de reação surgem, essas bolas acabam se separando e no final não tem mais energia potencial elástica. Você tem, de fato, como é próprio do choque elástico, a conservação da energia cinética. Mas em algum momento, naquele momento em que as duas bolas tiverem a mesma velocidade, repito, existirá conservação de energia, existirá também energia potencial elástica. E é esta que o teste pede. Então procure fazer aí um balanço energético, seja bem crítico ao resolver essa questão. Porque não é questão do ITA, ela foi copiada de algum livro, tá? Mas é de um estilo que pode aparecer. O mesmo vale para a questão 14. Kozel é um livro russo, de autor russo, da mesma linha de Sarajevo, de Irodov, de onde já muitas questões caíram. Inclusive, ela envolve também MHS, mas aqui eu vou de propósito evitar empregar hoje, pelo menos, as equações do MHS. Não precisa. Vamos ver. Questão 14. Um corpo de massa M maiúsculo ligado a uma mola ideal constitui um sistema massa-mola horizontal que executa oscilações com amplitude A0 numa mesa lisa. Isso me permite dizer que mv2 sobre 2 é igual a Ka ao quadrado sobre 2, concorda? Ka a 0 ao quadrado sobre 2, onde V é a velocidade máxima. Na posição de equilíbrio só temos energia cinética. Nas posições extremas só temos energia potencial elástica. Como não há atrito, a energia se conserva. Daqui a gente tira o V, velocidade máxima deste sistema massa-mola, antes que a colisão, que nós já vamos ver, vai ocorrer, faça com que essa velocidade mude. Então a velocidade era A0 raiz quadrada de K sobre M, onde K é a constante elástica da mola, por sinal, não foi dada.
Mas olha o que ele diz daí. No instante em que o corpo passa pela posição central da oscilação, que é o instante em que a velocidade vale v, então, e a massa a princípio vale m, cai verticalmente sobre ele um pedaço de massa de modelar de massa m minúsculo. Verticalmente. Criando, portanto, uma força vertical, que não afeta, não tem componente horizontal, permitindo-nos, na horizontal, aplicar ainda a conservação da quantidade de movimento. Ficando aderida ao corpo, determine a nova amplitude. Meu coração diz que essa nova amplitude deve ser menor, né? Claro, o sistema fica mais pesado. Chicletes, massa de modelar, grudou na massa M. Tá? Pela resposta, você poderá ver, sim, que a nova amplitude é menor do que a anterior. E essa é a pergunta. Durante a colisão, a velocidade se altera, diminui pelo aumento da massa. A quantidade de movimento era mv, e depois que essa massa de modelar grudou, a massa passa a ser m mais m vezes v' é a nova velocidade. Então, v' vale mv sobre m mais m, sendo que v está sendo substituído pela expressão da linha anterior, A0 raiz quadrada de k sobre m. E após a colisão, como você sempre faz no MHS, desde que não haja atrito, conservação de energia mecânica. A nova energia cinética, então, vale m mais m v' ao quadrado sobre 2, v' é como estamos chamando, então, a nova velocidade, igual a k ao quadrado sobre 2. Já não é mais A0, agora é a nova amplitude. Tá? Novamente, vamos substituir v' pela expressão da linha anterior, fica então m mais m sobre 2. No lugar de v' você vai colocar m a 0 sobre m mais m raiz de k sobre m ao quadrado, então fica m ao quadrado a 0 ao quadrado sobre m mais m ao quadrado, a raiz desaparece, fica só k sobre m igual a k ao quadrado. Aí, algebrismo puro, né? Você cancela o 2 com o 2, cancela o k com o k, esse k não foi dado, não precisa dele. M mais m de cima com o quadrado de baixo, cancela também. Isola o a, tira a raiz de a0 ao quadrado dá a0, e dentro da raiz ainda fica m, sim, porque m2 dividido por m vai dar m, e embaixo sobra m mais m, pois o quadrado cancelou com outro m mais m que estava lá em cima. Você percebeu que esse problema é da mesma linha daquele do ITA de 2010? Tá? Quem quer mais exercícios desse tipo, tem bastante, né? Só que vai chover no molhado, né? Esses 20 exercícios já foram escolhidos de modo a bater bem essa parte. Mas é lá. Saraiva tem na nossa biblioteca, né? Irodov e Kozel traz outros, mas no fim acabam sendo muito parecidos. O fato é que você precisa dominar esse desdobramento. Beleza? Então essa foi a questão de número 14. Questão de número 15, confesso que não lembro agora qual é o enunciado, mas se eu escrevi aqui que se resolve por conservação de energia mecânica e de quantidade de movimento, eu não tenho dúvida disto. Procure confirmar. Vamos em frente. Questão 16, novamente a dica aqui. Conservação de energia mecânica e de quantidade de movimento. Trata-se de um conjunto de 5 bolinhas, onde você em algum momento vai ter de expressar a energia potencial gravitacional MGH do conjunto das bolinhas. E vai ficar em dúvida se vai pegar a altura da mais alta ou da mais baixa. O H da fórmula MGH, Marcel deve ter comentado, é a altura do centro de massa. Quer dizer, se são 5 bolinhas encostadas, trabalhe com a altura da bolinha central. Lembrei do problema. Depois leve, por favor, em conta o que eu acabei de lhe dizer. Questão 17, você resolve por QI igual que F. É um choque oblíquo, isso me preocupa bastante. Nós lidamos muito com choque oblíquo, inclusive com coeficiente de restituição, inclusive com atritos. Está lembrado disso? Claro que aqui na revisão não cabe fazer tudo isso. Eu gostaria que você procurasse lembrar que nos problemas de choque oblíquo, a gente procura aplicar as regras do choque, quer dizer, QI igual que F, né? Na direção normal e na direção tangencial, se não houver atrito, é o caso desse exercício, não se altera a velocidade. Se não me engano, esse teste 17 também não é inédito. Foi feito lá numa aula de quinta-feira, vem lá do livro do Renato Brito. Mas dê uma olhadinha lá, nem procure no material anterior. Nessa altura, eu espero que você esteja lembrado. Se não lembrar, daí sim, você vai atrás.
E eu não poderia deixar de propor um exercício sobre coeficiente de restituição, mas mesmo com o pretexto de lembrá-los do conceito. Tá? Isso tem caído com certa frequência no ITA. Não digo que é todo ano, mas com uma frequência maior do que em outras épocas. Problemas de choque que falem de coeficiente de restituição. Aquele choque que não é perfeitamente elástico, nem é perfeitamente inelástico. Uma bola B1 de massa M, movendo-se com certa velocidade V1, colide centralmente com outra bola B2, de mesma massa, e inicialmente em repouso. Quer dizer, esse V2, que aqui na figura eu não considerei igual a zero, estou insinuando que tem algum valor. No caso do nosso problema, estará essa bola 2 em repouso inicialmente. Sabendo que o coeficiente de restituição do choque vale E, problema literal, determine a razão V2' sobre V1' entre as velocidades finais das bolas B1, B2 e B1 respectivamente. Né? V2' sobre V1'. O sistema é isolado, qualquer tipo de choque, né? Em geral não comparecem forças externas, autorizando-nos a escrever Q antes igual Q após. Q antes vale MV1 mais 0, a bola 2 está parada, igual a MV1' mais MV2'. Cancela o M, fica V1' mais V2' igual a V1. Estou chamando essa equação de equação 1. Ela é uma equação que tem duas incógnitas. A outra equação vem do coeficiente de restituição que é dado. Por favor, nunca esqueça. A definição mais geral de coeficiente de restituição é esta, que serve não só para o choque frontal de duas partículas, mas também para choque frontal contra uma parede, contra o chão, choque oblíquo contra o chão, contra a parede. Módulo de velocidade relativa após sobre módulo de velocidade relativa antes, sempre na direção do choque. Aqui a direção do choque é a própria direção horizontal. A velocidade relativa após seria V2' menos V1'. Repare que V2' é maior que V1'. Existe separação após a colisão. Nós manobramos em cima e embaixo a ordem dos termos dessa subtração para que o resultado fique positivo. A definição do E requer que isso ocorra. E o módulo da velocidade relativa antes seria V1 menos V2. Isso é a definição. Esse conceito se aplica a todas as situações. No caso, então, E igual V2' menos V1' sobre V1 menos 0, já que V2 era 0. Passo V1 multiplicando, fico com V2' menos V1' igual a EV1. Essa é a equação número 2. Resolvo esse sistema. Somando membro a membro, 1 mais 2, eu me livro de V1', fico com 2V2' igual, coloco V1 em evidência, né? V1 mais EV1 fica V1 que multiplica 1 mais E. Ok? Então daqui... Aqui, perdoem-me, pessoas, eu estou vendo agora que a expressão de V2' parece ter ficado apagada, né? Teria que passar o 2 dividindo. Então, V2' é uma das incógnitas, vale V1 que multiplica 1 mais E sobre 2. Isso vai ser substituído depois lá. Da equação número 1, de fato, a gente vê que V1' vale V1 menos V2'. E V2', então, passando aqui o 2 dividindo, no PDF eu vou arrumar isso, vale V1 que multiplica 1 mais E sobre 2. Ok? Tirando o mínimo, 2V1 menos V1 fica V1 apenas, né? Menos com mais dá menos E vezes V1 sobre 2. Então, colocando V1 em evidência, V1' vai dar V1 que multiplica 1 menos E sobre 2. E a razão V2' sobre V1' você divide, né? Passa esse 2 dividindo e daí divide essa fração, o segundo membro dessa igualdade, pela outra. O 2 acaba simplificando e o V1 também ficando, por isso, 1 mais E sobre 1 menos E, conforme está na letra A. Ok, pessoal, desculpem, eu tenho a impressão que houve aqui um problema de formatação e uma linha acabou sendo suprimida, está escondida debaixo da caixa de texto aí invisível. É só passar o 2 dividindo, ok? No PDF, com certeza, eu estarei arrumando essa situação. Certo? Então foram esses, em total, 5 exercícios escolhidos. Os outros você tem uma dica para todos. É a mesma coisa, né? Os problemas são bastante repetitivos mesmo, é um assunto só que nós estamos tendo hoje. Nada falei sobre o 19 e o 20. O 19, né, uma bolinha suspensa por um fio dentro de um vagão que vai em movimento pendular, para lá, para cá, e o vagão também acompanha o movimento, menos amplo, porém, por ter uma massa bem maior.
É um problema complicadíssimo. Ele não é inédito, já foi, pelo menos parcialmente, encaminhado numa das aulas de quintas-feiras. Tá? Eu coloco aqui para que você agora tente resolvê-lo sem olhar para aqueles problemas lá atrás. Também tem semelhança à maneira de resolver, regra da cadeia requerida, aqueles problemas do menino que desce o escorregador, né? E o barco vem para trás. Tá? É um problema aparentemente tão simples, mas que deu bastante trabalho. E esse da bolinha acaba dando o mesmo tipo de trabalho, só que por ser literal, ele acaba sendo pior ainda. Então é um ótimo momento para você testar essa habilidade. Não sossegue enquanto não chegar no resultado da questão 19. E a 20 é um problema que eu copiei do Halliday, né? Onde brita, minério de ferro, não sei exatamente o que, é jogado de um barco para outro. Você terá de aplicar aí QI igual QF duas vezes, ou I igual a delta Q. Um problema que me faz lembrar também uma situação que foi cobrada naquele simulado, aquele que nós estamos ainda atrás das imagens, lembram, mas que vocês viram a resolução. Certo? No gabarito, na contraprova. Essa aula é muito importante, gente. Hoje, as minhas aulas têm sido um tanto quanto longas, beirando aí a 1 hora, essa não chegou a 50 minutos, e já está chegando ao seu final. Eu estou fazendo assim de propósito, realmente. Não é o caso de eu ficar falando, tomando seu tempo aí, porque o momento é mais propício para que você desenvolva o seu protagonismo, desenvolva o seu senso crítico, desenvolva as suas potencialidades. Ok? E só há uma maneira de fazer isso. Exercício, exercício e mais exercício. Ok? Mas você não está sozinho, você está permanentemente acompanhado do seu professor, da sua equipe. Não apenas eu, também os meus colegas estamos fazendo questão de acompanhar passo por passo dessa sua caminhada para que o sucesso seja brevemente alcançado. Certo? O que me ocorre por hoje, apenas isso. Forte abraço, até breve.